Bom dia, eu sou a Keila Nossi e esse é o devocional da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Que bom ter você conosco mais um dia. Nós estamos na leitura do Novo Testamento, lendo aí um capítulo por dia. Nós já passamos por todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e agora estamos vendo o avanço da igreja, a fundamentação da igreja primitiva em Atos. Nós estamos hoje no capítulo 3, e é um capítulo onde nós vamos ver uma transição, a transição da vida exemplar da igreja para o exemplo de Pedro e João, que nessa época eram colunas da igreja. E aqui é interessante a gente perceber porque a igreja orava porque os seus líderes eram homens de oração. A igreja experimentava as maravilhas divinas porque os apóstolos conheciam o poder do nome de Jesus. A igreja abalou o mundo porque ela estava cheia do Espírito Santo. E antes de nós falarmos um pouco sobre o milagre que aconteceu ali por meio da vida de Pedro e João, nós gostaríamos de destacar algumas características em relação à vida destes homens. Eles eram homens que tinham uma vida comprometida com a oração, que era respaldada pelo exemplo, por uma conduta íntegra. Eram homens que traziam evidências do poder de Deus a cada momento, a cada fala, a cada ação. Eles revelavam Cristo. Eles tinham uma vida cheia de compaixão. Eles viram um milagre irrefutável, que eles viram o próprio Deus, e por isso eles foram capazes de revelar Cristo ali nas suas ações, revelando o poder de Deus na vida de um homem coxo. Então agora nós vamos entender o que aconteceu nesse capítulo 3 de Atos. Vamos lá, abra sua Bíblia nesse momento. Tem aí na sua mão um caderno, uma caneta, para você ir anotando as curiosidades e principalmente aquilo que o Espírito Santo quer trazer ao seu coração. Atos 3 narra um evento poderoso que ocorre na vida da igreja primitiva, onde Pedro e João curam um homem coxo que estava à porta do templo. A porta era chamada de Porta Formosa e este homem ficava sempre sentado ali. Este episódio não apenas ilustra o poder de Deus, mas também revela lições profundas para a nossa fé, para estimularmos a compaixão e principalmente sobre a missão da igreja. No início do capítulo, nós encontramos o homem coxo, que havia passado toda a sua vida ali, naquela porta, pedindo esmolas. Ele estava numa posição vulnerável, dependendo da caridade dos outros para sobreviver. Quando Pedro e João se aproximaram, ele esperava receber uma doação em dinheiro, e ele pede isso para eles. Mas, no entanto, a resposta deles vai muito além das suas expectativas. Pedro diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Por meio desse texto, nós podemos refletir algumas coisas. O homem coxo estava sentado ali há anos, buscando esmolas. Ele estava esperando por uma ajuda temporária, algo que pudesse sanar uma necessidade ali para aquele momento. Uma fome, às vezes a necessidade de ter algo para se cobrir, uma resposta imediata para os seus problemas. Mas Pedro e João vieram trazer um novo olhar, uma nova realidade para uma necessidade que ele muitas vezes não havia nem percebido. Ele tinha uma falta dentro dele e ele achava que às vezes eram aquelas coisas tangíveis, mas na verdade a falta dele era a falta da eternidade, da esperança, da alegria, da fé. E isso precisa nos fazer refletir. Porque muitas vezes nós estamos buscando em Deus alívios rápidos e imediatos para a nossa vida, quando Deus nos oferece uma transformação completa. Você já parou para pensar em quantas vezes que você clamou a Deus para que Ele sanasse algo material, enquanto Ele poderia trazer uma transformação sobre o seu emocional, sobre o seu espiritual?
Porque Deus ele está atento e ele não se preocupa apenas com o seu físico, mas ele está muito mais preocupado com a sua espiritualidade, com a sua eternidade. Então, às vezes, nós limitamos as nossas expectativas a soluções imediatas e não percebemos que Deus pode fazer algo extraordinário. Qual tem sido os seus pedidos hoje a Deus? O que tem permeado as suas orações? Você tem pedido a Ele por um emprego? Por um aumento de salário? Você tem pedido a Ele por alguma necessidade física? Querido, você precisa confiar que Deus sabe tudo o que você precisa. E a palavra dele diz que quando você busca em primeiro lugar o reino dele, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, os seus pedidos a Deus acrescente, Senhor, a fé no meu coração. Me ajude a ser obediente, me ajude a proclamar a tua palavra, me dê ousadia, me dê coragem. Você precisa expandir a sua mente hoje para o seu espiritual, para aquilo que Deus quer transformar na sua vida e para aquilo que Ele quer te usar, porque todo o restante é restante e Ele providenciará. Mas nós também precisamos entender que a cura sobre esse homem coxo não veio por poder humano ou por dinheiro, mas veio no nome de Jesus. E isso nos lembra que a nossa verdadeira força e capacidade de fazer algo está baseada no nosso relacionamento com Cristo, porque é Ele que faz por meio do seu Espírito através de nós. Será que nós hoje estamos vivendo em dependência do poder de Jesus em nossas vidas e no nosso ministério? Será que hoje, quando nós vamos falar de Jesus para alguém, quando nós vamos fazer alguma coisa, servir alguma coisa, nós estamos indo na nossa força, no nosso entendimento, nas nossas estratégias, ou nós estamos nos submetendo ao Espírito Santo e ouvindo a sua voz doce e suave, nos coordenando, nos direcionando, para que o poder dele se manifeste na nossa vida? Sabe por que é importante que o poder dele se manifeste? Porque quando Cristo, por meio do seu Espírito, usa as nossas vidas, as curas e as transformações que acontecem é para a glória do seu próprio nome. É para testemunho e para propagação do seu reino. Então, o que nós precisamos hoje é parar de olhar para o nosso umbigo, para a nossa falta e buscar o que é eterno. Buscar que o reino do Senhor seja manifesto, buscar que a vontade dele seja feita. E nós precisamos reconhecer a necessidade espiritual. Pedro, no final desse capítulo, ele prega sobre o arrependimento e sobre a conversão. A cura física foi um meio pelo qual a mensagem espiritual foi transmitida. E isso nos lembra que, assim como o homem coxo precisava da cura física, todos os seres humanos precisam da cura espiritual, que só é encontrada em Jesus. E você tem Jesus. As pessoas estão sedentas, estão clamando, não por coisas físicas, isso às vezes pretextos, porque elas não conseguem nem entender o vazio que está nelas. Mas você já teve esse vazio e o seu vazio foi preenchido e você sabe a resposta. Então hoje a nossa preocupação, o que tem que permear a nossa mente e as nossas ações é: Senhor, me ajude a curar essas pessoas espiritualmente, revelando para elas a necessidade que elas possuem do Senhor e me ajude a revelar a Tua palavra, a Tua presença, o Teu amor, para que elas sejam encontradas por Ti. E é por isso que nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Vamos clamar a Deus e pedir para Ele, para que Ele atue em nós. Senhor Deus, quando nós lemos a Tua palavra, nós somos lembrados da Tua grandeza, do Teu poder e da Tua profunda compaixão. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos chamou a fazer parte de algo maior do que nós mesmos, através de Cristo. Então nos ajude, Deus, a ter um olhar atento às necessidades dos nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor, tanto as físicas, mas principalmente as espirituais, e dai-nos coragem para agir, assim como Pedro e João tiveram.
Nós pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que a gente possa confiar no Teu nome, sabendo que é no Teu nome que há a salvação. É no Teu nome que todo joelho e toda língua se dobrará. É ao Teu nome que todo poder será revelado e todo mal será consumado. É em Jesus que nós encontramos cura e transformação. Então, Pai, que nós possamos olhar para além das necessidades imediatas e buscar oferecer a resposta para a eternidade e a plenitude de vida que há em Cristo Jesus a todas as pessoas. Que nós possamos ser um testemunho da Tua bondade, que as nossas palavras e ações façam que os outros vejam e glorifiquem o Senhor. Ajuda-nos, Deus, nesse dia a sermos portadores da Tua palavra, da Tua presença, num mundo que clama por esperança e por cura. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Ele fale ao seu coração e que Ele te use nesse dia. E nós nos vemos amanhã. Até lá!